paz do Senhor. Que bom podemos estar aqui mais uma vez para mais uma vez aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Então, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa tão rica e grande oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez. Somos gratos a Ti, Pai, por podermos estar aqui juntos para aprender a Tua santa palavra. Te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, continue nos abençoando. Senhor, que através do Teu Espírito Santo nós venhamos aprender mais de Ti. Somente Tu és o mestre e o mestre por excelência. Pai, eu oro pelos Teus filhos que têm comprometimento ali no ensinamento da Tua palavra, pelos Teus professores, superintendentes, alunos, secretários, todos envolvidos na escola bíblica dominical, aonde a priori única, Senhor, é estar ali ensinando a Tua palavra e anunciando ao Teu reino. Pai, abençoa-nos nessa aula. Ser conosco, ó Pai, é o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Gente, que bom, né? Que alegria, como Deus é bom. E estamos aqui, mas primeiramente, claro, eu quero aqui me apresentar para você. Quem sabe você está aqui pela primeira vez, que alegria ter a sua presença aqui. E eu quero aqui me apresentar. Meu nome é Luciene Neto Farias, sou missionária na Casa do Senhor. Eu sirvo na Assembleia de Deus em Linhares, sirvo a Cristo ali e sou da cidade de Juiz de Fora. Eu também trabalho como superintendente e também professora da EBD, como sempre falo para vocês, desde os primórdios, né, da minha conversão. Eu sempre pedi a Deus para que me ensinasse a sua palavra e, claro, depois de 21 anos, né, que eu já me converti para a glória de Deus, ainda oro ao Senhor para que Ele venha me ensinar a sua santa palavra. Então, seja muito bem-vindo a este canal, sejam muito bem-vindas a este canal e também quero te convidar a você convidar mais gente para participar conosco. Sempre falo para vocês, é um desafio para mim estar aqui com vocês, né? Foram 3 anos antes de oração, a qual o Senhor já tinha falado ao meu coração, então eu tive que romper as barreiras para estar aqui, romper as minhas limitações e entendo, né, que tem pessoas que sabem muito mais, mas aquele que é sábio, ele está disponível para aprender e também disposto a ensinar. Então, eu estou por aqui, por este canal, entendendo que eu tenho que servir a Cristo. Então, por isso estou aqui. Então, eu quero te convidar com muito carinho a você dar o seu like, se inscrever neste canal e também para que você ative o sininho, para que você receba notificação quando novos vídeos chegarem. Então, vamos nos ajudar? Não custa nada, tá bom? Se inscreva neste canal e seja muito bem-vindo. Muito bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Bora lá, estamos nesse 4º trimestre do ano de 2024, o último trimestre, e todo esse trimestre nós estamos ali abordando sobre as promessas de Deus. A lição número 1 falou sobre as promessas de Deus, onde ali falamos bastante a respeito de promessa. A lição tá aí, vai lá, dá uma olhadinha. Não deixa de deixar o seu like, não se esqueça. A lição 2, nós falamos das promessas de Deus para Israel. A lição 3, nós falamos das promessas de Deus para a igreja. Na lição 4, nós falamos de promessa e obediência, e hoje chegamos na lição 5, aonde o tema é a promessa de salvação. Então, vamos ler o nosso texto áureo. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Nossa verdade prática. A promessa da vida eterna é a maior bênção divina para
todo aquele que crê em Jesus Cristo. Nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual João descreveu, capítulo 14, versículo 21. Vamos lá? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nossos objetivos da lição. Explicar, ponto 1, explicar biblicamente a promessa da salvação. Ponto 2, mostrar a natureza da promessa da salvação. Ponto 3, refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. Nossas lições, elas sempre vêm com a introdução e com 3 tópicos. Nós vamos ver que cada um desses 3 tópicos vem com 3 subtópicos. Tópico 1, nós vamos falar, como Vera dito, sobre a promessa da salvação. Tópico 2, a natureza da promessa de salvação. Tópico 3, promessa e perseverança na salvação. Então, agora, nós vamos para a nossa introdução. Sabemos que um dia todo ser humano comparecerá diante de Deus. Se nós lermos lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, e também em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5. Nós vamos ver que Deus, contudo, não queria a perdição de ninguém. Pelo contrário, Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Por isso que o Pai enviou seu Filho Jesus Cristo. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Para morrer em nosso lugar. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E providenciando uma salvação eterna, completa e eficaz. Hebreus, capítulo 5, versículo 9. A salvação, ela é muito importante. É a principal promessa de Deus para a humanidade. Nós vemos aí que temos a doutrina bíblica da salvação. Então, o Senhor, ele traz essa promessa que é a principal e de suma importância para toda a humanidade. Nós vamos ver versículos sobre a salvação, mas o que nós entendemos como salvação? A salvação
É o encontro do homem com Deus. O que significa? Ser tirado do perigo, escapar. A Bíblia fala da salvação como libertação do tremendo perigo de uma vida sem Deus. Atos capítulo 26, versículo 8. Para abrires os olhos deles e o converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás. Nós vamos ver a fim de que eles recebam a remissão dos pecados e a herança entre os santificados pela fé em mim, pela fé em Deus. Já em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Palavra salvação, palavra grega soterion. Esse termo, ele tem um significado de quê? Tornar ao estado perfeito, restaurar o que a queda causou. A salvação é recebida através do arrependimento dos pecados diante de Deus. A salvação para o mundo perdido nasceu no coração de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 10, vai falar de uma multidão salva, vestida de vestes brancas, que uma multidão salva, vestidas de vestes brancas, cantará nos céus. E assim, Apocalipse, capítulo 7, versículo 10, ele está dizendo assim: salvação ao nosso Deus, que está no trono. A salvação é uma milagrosa transformação espiritual, operada na alma, na vida e no caráter de toda pessoa que, pela fé, recebe Cristo como seu único Salvador pessoal. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, João, capítulo 1, versículo 12 e também 3, versículo 5. Aqui há algumas afirmações. Primeiro, nova criatura, ou seja, fala-se de conversão. E tudo se fez novo, uma nova vida. E tendo uma nova vida também, um novo e íntegro caráter. Uma maravilhosa salvação. Quando nós lemos Tito, capítulo 3, versículo 5, segundo a sua misericórdia nos salvou. Nós vamos ver uma maravilhosa salvação. Quando nós olhamos ali para o texto que se encontra em Números, capítulo 21, versículo 4 ao 9, nós vamos ver que ali é um ato simbólico do que a cura seria uma realidade para quem achasse a serpente de bronze. Ou seja, quando nós vamos ver o que acontece ali, nós vamos ver que Deus livrou os israelitas dos cananeus. Quando o povo vê os cananeus, eles vão orar ao Senhor. E não somente orar, eles vão fazer um voto com o Senhor. Que o Senhor, se o Senhor entregasse aquele povo dos cananeus, se entregasse esse povo aos israelitas, eles destruiriam a cidade deles. E ali nós vamos ver que depois o povo vai rodear uma terra que se chama terra de Edom. E quando eles rodeiam essa terra, o povo ele se angustiou. Por quê? Porque não tinha água, não tinha pão. Haja vista que no Êxodo, lá no capítulo
16, nós vamos ver Deus dando maná para o povo. Mas em Números, no capítulo 21, nós estamos vendo que o povo fala assim: nossa alma tem fastio de pão. Ou seja, o povo queria algo além daquele maná. Então o povo ali, ele está sendo ingrato para com Deus. O povo está murmurando contra Deus. E eles pensam, a sua mente, a mente deles, pensam no Egito. Eles começam a ver privilégios no cativeiro e não conseguem enxergar as bênçãos de Deus no deserto. Eles rejeitam as bênçãos de Deus no deserto e ali exalta o cativeiro no Egito. Outrora Deus havia os tirado. E isso nós vamos ver que o Senhor envia serpentes ardentes. E essas serpentes mordiam os israelitas e os matavam. Ali o povo, ele reconhece o pecado, porque eles blasfemaram contra Deus, eles blasfemaram contra Moisés, e quando Deus manda essas serpentes ardentes, o povo reconhece o seu pecado. E ali o Senhor, por intermédio da vida de Moisés, o Senhor manda que Moisés levante uma serpente de metal no deserto. E todo mundo que fosse mordido pelas serpentes ardentes poderia ir até essa serpente de metal. E eles olhariam para a serpente e eles viveriam, ou seja, não sucumbiriam àquele veneno da serpente. E o que isso quer dizer para nós? O que isso significa para nós? Quando o povo mordido olhava pela serpente de metal, isso prefigura a morte sacrificial de Jesus Cristo, credenciando que foi na cruz para dar a vida para todos que olharem para ele com fé. No Calvário, Jesus proporcionou a redenção da nossa alma. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Quando Nicodemos fala com o Senhor o convida a crer. Se nós olharmos mais dos textos originais da língua grega, todas as vezes a Bíblia, no Novo Testamento, o Senhor vai convidar o povo a crer para dentro dele. Aí fala, quem crê, João 3,13, o que crê para dentro dele não está condenado, mas o que não crê já está condenado. Lembra que quem fosse mordido pela serpente e não olhasse para a serpente de metal, que prefigura a morte sacrificial de Jesus Cristo, aquele que não olhasse para essa serpente de metal, ele o quê? Morreria. E assim também, para nós que não olharmos para Cristo. Quem não olha para Cristo, ele tem morte eterna. Ele não tem o direito da vida eterna. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós estamos vendo, por isso que nós fazemos ali essa reflexão no acontecimento ali no deserto, em Números capítulo 21. E nós vemos que o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, porque o Senhor, ele entregou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Maravilhosa salvação, preciosa, e traz duas realidades, daquele que crê
que vai ter a vida eterna, e a outra realidade é daquele que não crê, que já está condicionado. A salvação é um maravilhoso, é um grande presente de Deus para todos aqueles que crerem no Filho de Deus. Segundo ponto, a obra da salvação. O Evangelho de João, ele nos mostra a obra da salvação, a obra, a providência de Deus para salvar toda a humanidade da condenação eterna. Preste atenção. Pela graça, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós vamos ver o sentido de sotéria, é livramento do perigo. Quando nós vamos ver aqui alguns pontos, né, nós vamos ver que fala-se do livramento, fala-se da saúde, e falamos também livramento de prisão, falamos também de dilúvio. Quando nós vamos ler Atos capítulo 27, a obra da salvação, Atos capítulo 27, quando Paulo estava ali naquela embarcação, junto de 266 almas, nós vamos ver ali no versículo 34, que o Senhor, que Paulo, né, o Senhor vai enviar um anjo para mostrar a Paulo que por mais que eles vão passar por turbulências naquela embarcação, as almas não seriam perdidas, a embarcação foi perdida, mas as 266 almas não. O Senhor vai falar, olha, para ficar aonde? No barco, para serem salvos. Paulo os aconselha e diz, nenhum só cabelo das vossas cabeças cairá. E nós vamos ver ali que o Paulo está assim, comam, porque comam para que tenham saúde, porque o Senhor já avisou, nenhuma das suas almas será perdida. E é interessante que quando ele chega à ilha mais próxima, é a ilha de Malta. E o que tem na ilha de Malta? A ilha de Malta está cheia de enfermos, desde ali do pai daquela autoridade dentro daquela ilha, como muitos outros, tanto em Atos, capítulo 28, versículo 9, está falando que tinha muitos enfermos e que Deus curou-os através da vida de Paulo. Também fala-se aqui de livramento, sentido, né? De sotéria também fala de livramento, que resultará em salvação. Nós estamos vendo também que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7, vai falar novamente do dilúvio, ou seja, né? Que a salvação, que Deus fez toda aquela geração, né? A geração ali que Noé é aquele que achou graça aos olhos do Senhor, e Deus o faz para constituir a arca, e ali entra Noé, sua esposa, suas 3 noras e os seus filhos Sem, Cã e Jafé. Nós vemos ali aquela família, em meio de tantas famílias destruídas, Deus salvando aquela família. A salvação é para todos que recebem a Cristo, para todos que crerem em Cristo como Filho de Deus. A salvação, a obra da salvação é a restauração do que a queda causou, né? Gênesis 3, houve aquela ruptura, né? Aquela ruptura, a queda. Então, agora, através de Cristo Jesus, nós nos reconciliamos com Deus e nós temos o direito da salvação. Lembra que quando Adão e Eva, eles comeram do fruto da árvore do bem, da ciência e do mal, ainda havia uma árvore ali no jardim, a árvore da vida. Então o Senhor fala, vamos fecha o jardim para que o homem não coma o quê? Da árvore da vida, porque o homem estava em pecado. E ali a árvore da vida é vida eterna. Então não tem como ter uma eternidade com Cristo estando ainda no pecado. Por isso que o Senhor Jesus vem para nos reconciliar com Deus. Se nós observarmos, né, lá
na Jerusalém Apocalipse, vai falar da árvore da vida. Então, é isso que o Senhor traz de nós, essa obra da salvação, né? Que o Senhor, através de Cristo, essa obra da salvação, que é o quê? Que nos traz, nos livra do perigo, que nos traz a segurança de estarmos em Cristo, que nos dá livramento de prisão, eram presos pelos nossos pecados. Agora o pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. E também nós vemos ali a salvação, que é o quê? A salvação, ela desfaz, a obra da salvação, ela desfaz assim as obras do diabo, restaurando aquilo que a queda causou, o retorno do estado perfeito. Nosso Salvador, a obra da salvação, a base, ela tem como base o quê? O Salvador. Nós vamos ver o que Senhor Jesus, nosso Salvador, ele se fez pecado por nós. Salvador no grego é soter, que quer dizer Salvador, libertador, preservador e conservador. Nós vamos ver em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador e o do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos vendo que em Cristo, o nosso Salvador, nós temos essa gloriosa promessa da salvação. Por isso fala: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Então, a base é o Senhor Jesus Cristo. Não é o homem, não há nada que o homem possa fazer para receber a salvação. Somente Cristo, ele pode salvar. Somente através da pessoa de Cristo. O Senhor Jesus Cristo falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus, ele fala: eu sou a porta. E se alguém, o Senhor, ele é a porta. É por ele, somente através dele. Quando o Senhor ele tem a morte ali na cruz do Calvário, o véu do templo se abriu. Ou seja, só por intermédio de Jesus Cristo. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus. Ele pagou o preço por nós. Ele se fez pecado por nós. Não havia pecado nele, mas ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. E o castigo que estava sobre nós foi sobre ele. E ele fez tudo isso para nos salvar e nos redimir diante do tópico 2. Natureza da promessa de salvação. Aqui nós vamos ver alguns aspectos salvíficos dessa grande obra, a obra da salvação. E aqui nós temos os 3 aspectos: justificação, regeneração e santificação. Justificação. Quem crê em Cristo é declarado justo. Nós vamos ver lá em Romanos capítulo 4, versículo 3, Gálatas capítulo 2, versículo 16, também capítulo 3, versículo 6 ao 8, Gênesis capítulo 15, versículo 6 e Tiago capítulo 2, versículo 23. Nós vamos ver sobre imputação. O que é? É o creditamento da justiça de Cristo
ao nosso favor. Justificação é um ato da graça de Deus. Jeremias capítulo 23, versículo 6. O Senhor é a nossa justiça. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 9. Todos são culpados. Nenhum homem tem condições próprias para se livrar da culpa. Adão e Eva procuraram fazer vestes, mas isso não resolveu o problema diante de Deus. Nós vamos ver que após a queda, Adão e Eva se viram nus e eles tentaram cobrir essa nudez, fazendo vestes, mas aquilo feito por eles não resolveu o problema diante de Deus. Nós vamos ver, nem mesmo o sacrifício de Caim foi suficiente. Boas obras não justificam o homem diante de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 16, Efésios capítulo 2, o versículo 8 a 9, Isaías capítulo 54, versículo 17. A epístola aos Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Não tem como o homem se justificar a si próprio. É interessante que nós vivemos um período que nós vemos aí, muitas das vezes as pessoas pecam, e é colocado sobre eles meses ali de reclusão, até mesmo ministerial, suponhamos 3 meses, 6 meses, dependendo do delito. E ali os seus líderes põem ali 6 meses de reclusão, 6 meses sem poder cear. Alguns lugares, né, tem eles trabalham assim. Mas, gente, se a pessoa de todo o seu coração não se reconciliar verdadeiramente com Deus, nada mudará. Passará um tempo, né, que aos olhos do homem, aquele tempo foi o suficiente para que ele se acertasse por Deus, mas que por dentro, no fato, não está justificado por Deus. Certa vez, houve um escândalo no meio cristão, e tinha um homem que louvava, e ele caiu em um delito, cometeu um pecado. E este homem, ele vai para um ministério, e o líder desse ministério perdoa o pecado dele. E eu me recordo que na época, este homem que pecou, ele chama o líder dele e fala: meu pai, meu pai, mas não no sentido do pai, de pai no termo Deus, mas qualificando a sua liderança como um pai que o perdoou. Mas aí eu faço uma pergunta: se este homem que outrora pecou não se arrependeu de todo o coração, não teve ali o arrependimento diante de Deus, ele está justificado em Deus? Claro que não. Claro que não. Sabe por quê? Porque nenhum homem tem condição própria para se livrar da culpa ou para livrar alguém da culpa. É como se eu falasse: olha, eu te perdoo, não há mérito em mim, não é mérito em nós. Essa justificação somente através de Jesus Cristo. O homem não se torna justo. O homem ele é justificado através de Cristo, que é justo, que é santo e que é o justo juiz. Então, a justificação é alcançado, é para quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e para quem crê no Filho de Deus, não somente pela boca para fora, mas crê de todo o coração. Esse sim é declarado justo. O que é isso?
é livre da culpa e do merecimento da punição divina, porque outrora no pecado estávamos todos condenados. Leia o que eu li aqui: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a partir da pessoa crer em Cristo, se reconciliou com Deus, agora ela é justificada com Cristo, e assim ele é declarado como justo, como alguém que recebeu o merecimento da justificação, de ser justificado por Cristo, porque outrora estávamos todos o quê? Punidos pelos nossos próprios pecados. Então nós vamos ver que é por intermédio da justificação que o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, fomos justificados e por isso temos plena paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não é por intermédio de homens, mas é por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala, e eu vou repetir para vocês nessa aula, Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Outra pontuação que queremos aqui observar é a regeneração. Ou seja, quem crê em Cristo se arrepende. Regeneração é a nova criação, é a transformação da pessoa. Quem é salvo em Cristo, ele é um novo nascimento. Lembra que o Senhor Jesus fala do novo nascimento e que Nicodemos fala: como poderei eu nascer de novo? Voltarei eu para o ventre da minha mãe? E o Senhor Jesus fala: não é esse nascimento, mas é um novo nascimento. Ou seja, qual é essa definição? Não é um nascimento natural, mas é o ato de um nascimento sobrenatural, em que um homem, ele é gerado por Deus. 1 João capítulo 5, versículo 18. E agora para se tornar filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. E para ser participante da natureza divina. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. O novo nascimento significa a entrada do homem no reino de Deus. Por isso o Senhor está falando: Nicodemos, o meu reino ele é diferente. Para entrar no meu reino, você precisa o quê? Nascer de novo. Precisa passar pela regeneração. Então, primeiro justificação e agora pela regeneração. Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer exatamente assim. A carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vai dizer assim: o apóstolo Paulo, ele traz para nós, através do Espírito Santo, ele diz assim, ó: e não vos ajusteis a este mundo, mas sede retransformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Então o homem, ele é o quê? Ele passa pela regeneração. Ninguém é contado quando cidadão, olha bem, ninguém é contado como cidadão antes de nascer. Para que você seja contado como cidadão, a criança nasce, aí ela recebe ali a sua certidão que o conta como cidadão. Não é assim no nosso contexto, nesse mundo? Então também para o reino de Deus, de modo ninguém pode se tornar um cidadão dos céus antes de nascer de novo. Então nós precisamos, por isso passamos pela regeneração. A regeneração é o ato interior da conversão efetuada na alma pelo Espírito Santo, que nos torna como filho de Deus. Aí o Senhor Jesus, ele está falando, Jesus fala a Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Quando o Senhor fala água aqui, ele está falando o quê? Da palavra.
lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, 26, vai falar: pela lavagem da água, pela palavra, a renovação pela palavra, a transformação através da palavra. Romanos vai dizer: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ouvir a palavra e vamos sendo regenerados. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não pelas obras da justiça que tivesses feito, mas conforme a própria misericórdia, salvou-nos por meio do lavar de regeneração e a renovação do Espírito Santo. Quando nós vamos ver segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: nova criatura, de nós sermos o quê? Uma nova criatura. Romanos fala, né? Quando nós lemos aqui: já não conformeis com este mundo, ou seja, a nossa mente, o nosso caráter transformado por Cristo. O terceiro ponto: santificação. Santificação é o resultado na obra do Calvário. Olha o resultado na obra do Calvário: justificação, regeneração e santificação. Santificação é de uma maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Então, justificado, vem o processo da regeneração e a santificação. Hebreus fala, capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos. E a santificação, seguir quer dizer de forma progressiva, e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Nós vamos ver que é a continuação da obra de Deus na vida do crente. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que vos começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, começou pela salvação quando recebemos a Cristo como Salvador. Nós vamos que Cristo entrou em nossa vida e nós morremos para o mundo. Essa obra é aperfeiçoado. Santificação, separação do mal. Santificação promove crescimento espiritual. A santificação, ela nos faz dar lugar à operação do Espírito Santo na nossa vida, ou seja, na vida do crente. A santificação prepara o crente para ser usado por Deus. A santificação prepara o crente para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos vendo aqui que no meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira o quê? Progressiva, de a forma que nós vamos tendo um relacionamento com Cristo. Nosso relacionamento com Cristo vai amadurecendo. Aí essa santificação, ela vai sendo progressiva, de forma até chegar o advento final, que é ali o arrebatamento da igreja. Ainda assim que esse tabernáculo terreno tenha submetido ao pó, os mortos no Senhor ressuscitarão primeiro, receberão corpos transformados, ou seja, glorificação do corpo, depois nós, aqueles que estivermos vivos. Então, nós estamos vendo aqui, portanto, a obra de salvação é exposta no Evangelho de João, é completa. Então, quando o Senhor ele está falando com Nicodemos, ele está ensinando sobre o nascer de novo
né, sobre a palavra, quando ele fala a água, sobre o nascer do Espírito, não seria nascimento, não seria o nascimento normal, o nascimento através da corfia, mas sim o nascimento espiritual. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação. Então, nós estudamos alguns aspectos salvíficos dessa grande obra: justificação, regeneração e santificação. Esta obra somente Deus realiza. Nascer de novo diz respeito a uma transformação radical. E nós precisamos, por isso que o Senhor fala a Nicodemos, é preciso nascer de novo. Nicodemos queria entender sobre vida eterna, sobre os reinos de Deus, o reino dos céus, e para isso é preciso nascer de novo. Tópico 3, a promessa e perseverança na salvação. A base da promessa de salvação é Cristo. Em João 3, é claro, nos mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa da nossa salvação. Poderemos refletir ali Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é o proto-evangelho, aonde o Senhor fala que nasceria aquele da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, o que a serpente ocasionou ali no Éden? A morte espiritual de quem? De Adão e Eva. Porque a serpente, o animal mais astuto e sagaz, fez ali, né, que Eva enganou a Eva, e Eva cedeu ao engano da serpente. Então, você vê que eles não saem mortos em corpos físicos, mas saem mortos espiritualmente. Por isso o Senhor falou, olha, virá aquele na semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Então, a base da promessa da salvação é Jesus Cristo. Por isso que ele é o Salvador do mundo. E todos nós que cremos em Cristo, a igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituído de pessoas unidas ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente tem estudado bastante isso, né? Que o Senhor, através de Cristo, todos nós somos unidos através de Cristo. Eu pontuo novamente que para Cristo não existe placa A, igreja B, igreja C, não. Todos os lavados e remidos, todos eles estão juntos em Cristo Jesus. E hoje a gente abre um ponto aqui, lamentavelmente, nós estamos vendo, né, igrejas, né, irmãos que não comunicam com outros irmãos, irmãos que deglariam, nós estamos vendo aí na internet, briga e tanta coisa, mas a igreja verdadeira, a união dela é em Cristo, ela não tem essa separação. Deus vê um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Por isso que o Senhor, então, Jesus é a base de tudo. Ali em Atos capítulo 16, os apóstolos falam por carcereiro, crê no Senhor Jesus, ó, ponto. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, o que precisa para que aquela casa fosse salva? Apenas de Jesus Cristo. Não é fulano, ciclano, mas é apenas Jesus Cristo. É a base. E aí a gente vê, né? Uma vez salvo, é salvo para sempre? Uma vez que foi salvo, é salvo para sempre? Não, claro que não. Por isso que nós vemos muito o que? Apostasia individual. Porque a salvação não é incondicional, a salvação é condicional. A salvação é através do relacionamento com Cristo, ou seja, nosso comprometimento em servir a Cristo. A Bíblia ela fala sobre o cair da graça, a queda da graça, ou seja, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 4 ao 13. Também Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, Paulo fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se nós lermos sobre Demas, nós vamos ver que lá na Epístola de Filemon, lá na Epístola de Filipenses, capítulo 1,
versículo 24, vai dizer, Paulo vai estar falando, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. Você está vendo o nome de Demas inserido como companheiro de Paulo. Mas quando nós vamos ver na última epístola que Paulo escreveu antes do seu martírio, que é a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo a 10, Paulo vai dizendo, Demas me abandonou, amando o presente século. Então nós estamos vendo, uma hora Demas, ele é um cooperador da obra do Senhor, mas depois nós estamos vendo que ele abandona, porque ele amou o presente século. Hoje em dia, a grande, discussões nas redes sociais, e muitas pessoas, o mundo mesmo, está falando, Deus é amor. Claro que Deus é amor, claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou, o amor de Deus está no mundo, Deus amou todo mundo, como lá no Egito ele falou, não vai ficar uma unha, não veio só israelitas, veio povo estranho no meio, mas aqueles que não obedeceram, morreram no deserto. Deus amou o mundo de tal maneira, ama, Deus é amor, mas nós vamos ver, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A condição é o quê? Crer no Senhor. Então, Demas outrora cria, mas ele amou o presente século, ou seja, cedeu as coisas do mundo, reverteu suas prioridades, abandonou a comunhão com Deus, abandonou o Senhor. Então, nós estamos dizendo que o amor de Deus é para todos, mas a salvação, ela é condicional. Quem crê no Senhor será salvo, mas quem não crê já está condenado. Nós estamos vendo tanta apostasia, quantas pessoas outrora serviam a Cristo e agora estão ali nas coisas desse mundo, amando esse presente século, estão ali apóstatas, negando a fé, abandonaram o propósito da fé, que uma vez foi entregue. Há diversos, eu falei sobre Demas, mas há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. O terceiro ponto do tópico 3, a promessa e a segurança da salvação. Nós vamos ver que a morte não tem domínio sobre nós. Nos traz uma consoladora certeza. Paulo, ele escreveu, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejado de partir e estáis com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Se nós refletirmos sobre a vida do apóstolo Paulo, açoites, naufrágios, calúnias, falsos irmãos e tantas coisas aquele homem passou. Mas nada impediu a alegria dele servir a Cristo. Sabe o que é isso? É a segurança da salvação. E isso nós precisamos ter, porque muitas das vezes a gente olha mais pelas lutas, tem gente que para de caminhar. Vamos falar de uma forma simples. Tem pessoas que param de caminhar, que largam a igreja, que param, líderes que desistem, pessoas que estão ali na obra que param. Gente, meio às nossas lutas, a nossa maior esperança, a nossa bendita esperança, é a segurança da nossa salvação. Jesus fala, eis que eu vou e vos prepararei lugar, para que onde estou, estejais vós também. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Gente,
maior, não existe nada melhor do que a segurança da nossa salvação. Lá no Salmo 51, Davi, rei, coroa, viu que estava em erro. Ele ali, em meio a tanta coisa que ele possuía, ouro, prata, em tudo, ele fala ao Senhor: torne a dar-me alegria da minha salvação. Sabe por que você ainda não se sucumbiu a essa luta? Porque a alegria, a segurança da salvação é o que nos impulsiona. De nós sabemos que vamos morar com o nosso Jesus, que estaremos com Ele. Tudo aqui vai passar, as lutas daqui vai passar, as tristezas, minha irmã, dessa terra vai passar, as dores, aflições deste mundo vai passar. A igreja estará com Cristo, quer o mundo acredite ou não. A igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro estará com Cristo. Nós temos a segurança da nossa salvação. Se Jesus nos levar hoje, nós temos a segurança da nossa salvação. A morte não nos amedronta mais, porque sabemos que estamos em Cristo e Ele nos prometeu a salvação, nos deu o direito da vida eterna. Eu quero ler aqui Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem vós também estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, a saber, o evangelho da vossa salvação, em que também, havendo Cristo, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, até alcançar a redenção, para louvor da sua glória. Louvado seja o Senhor. Definitivamente estamos seguros para a vida eterna. O inimigo, ele intentou contra os filhos de Deus, mas o Senhor, por intermédio de Cristo, nos reconciliou e nós temos a segurança da nossa salvação. Bendita, preciosa, maravilhosa salvação, aonde naquele grande dia teremos ali a glorificação do nosso corpo, aonde estaremos louvando juntos, adorando ao Senhor na eternidade, nas mansões celestiais. Que bênção, que alegria podemos falar do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da promessa de nossa salvação. Somente Deus, Jesus, pode salvar. Somente Cristo salva. Conclusão. A promessa da salvação nos lembra que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende a sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e em pecados. Gente, terminamos aqui mais uma lição. Eu realmente estou aqui muito grata a Deus, e falar da palavra mexe com a nossa estrutura, dá vontade de chorar. A gente perceber esse privilégio tão grande de sermos salvos, de termos essa segurança, é o suficiente, irmãos, para a gente continuar firme. Que o Espírito Santo lhe impulsione. Vamos orar? Eu quero te convidar para você deixar o seu like em nome de Jesus, para você se inscrever neste canal e para você ativar o sininho para receber notificação, para quando nossos vídeos chegarem, você recebe essa notificação. Me conta de onde você veio. Ei, crente, não custa nada se inscrever neste canal. Vamos nos ajudar? Aqui eu quero orar. Se você aí, professor, professora, ou se você, aluno, está desanimado do EBD, quem sabe você se entristeceu o coração com alguém? Na nossa caminhada isso acontece. Vamos ter luta e aflições, mas maior é a segurança da nossa salvação.
é saber que isso tudo vai voltar. E eu quero aqui, impulsionada pelo Espírito, te convidar, você que se afastou, a você se reconciliar com Deus. Jesus Cristo, Ele é o mediador. Aonde você está, fale com Deus. Volte à comunhão com Cristo. Volte a ter a segurança e a certeza da salvação. Volte a ter a alegria da salvação. Vamos orar? Amantíssimo Deus e eterno Pai, obrigada. Alfa, ômega, início, fim, Pai da eternidade, príncipe da paz, Senhor dos senhores. Ah, Deus, como é bom sentir a tua santa presença. Como é bom te servir. Como é bom te amar e receber do teu amor. Pai, eu oro por cada vida que ouviu esta aula e todas as aulas. Eu oro para que tu impulsione os teus professores e professoras para dar aula no domingo cheios do teu Espírito Santo. Eu oro para que na escola bíblica dominical haja batismo com teu Espírito Santo. Haja transformação de vidas, renovação de aliança. Eu oro para que as igrejas comprometidas com a tua palavra, que nesse domingo venha a escola bíblica dominical, está cheia de irmãos, de irmãs, de visitantes para ouvir a tua palavra, um povo sedento para ouvir a tua voz, como a costa anseia pelas águas, assim que suspiram pela tua presença. Eu oro para que teu povo desperte para o ensinamento da tua palavra. Senhor, obrigada pela alegria da nossa salvação. Eu oro te agradecendo, me faltam palavras para expressar quão glorioso é e quão maravilhosa é a salvação. Obrigada, Deus, por nos salvar e nos ajude a pregar a tua palavra, a pregar o teu reino, para que mais vidas venham ter a alegria da tua salvação. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigada para você que assistiu a aula. Que Deus te abençoe. Sigamos firmes, servindo a Cristo. Um abraço a todos. A paz do Senhor Jesus.